Na semana anterior, o juiz eleitoral da comarca de Rebouças, Dr. James Bourdignon, juntamente com o representante do Ministério Público Eleitoral na comarca, o promotor de justiça Dr. Juliano da Silva, realizaram com os representantes de coligações e candidatos no município de Rebouças uma reunião com vistas a celebrar o termo de compromisso de ajustamento de conduta. O promotor de justiça Juliano da Silva deu mais detalhes sobre esse termo. Essa propaganda eleitoral ela é regida por uma resolução do TSE e pelas leis e pela lei das eleições. Além dessas leis, existe a possibilidade do Ministério Público firmar termos de ajustamento de conduta com os candidatos para, a despeito das permissões legislativas, tornar a eleição um pouco mais comedida no que tange a propaganda eleitoral. Assim, embora as condutas terminantemente vedadas, como a utilização de broches, camisetas, bonés, essas condutas elas já são proibidas por lei. Então não há necessidade do Ministério Público formar qualquer tipo de ajustamento com relação a este tipo de conduta. Com relação à propaganda eleitoral no que tange a carros de som, contratação de pessoal para realizar propaganda nas esquinas, disposição de placas, de cavaletes, móveis, enfim, há uma margem de interpretação da lei que permite, há uma margem de interpretação da lei e o Ministério Público, através do termo de ajustamento de conduta, não impôs, mas celebrou com os candidatos um acordo a fim de promover uma eleição mais comedida, ou seja, sem tantos transtornos à população local, no que tange a veiculação de carros de som, horário, quantidade, forma como vai se promover a contratação das pessoas para trabalhar na campanha, disposição dos cavaletes móveis, da forma como vai ser pago o combustível no posto de gasolina, a fim de facilitar posteriormente a prestação de contas eleitoral, enfim. Essas situações onde a lei dá margem, o Ministério Público e os candidatos celebraram um termo de ajustamento de conduta a fim de conferir uma interpretação única para que todos os candidatos procedam da mesma forma. Essa reunião só ocorreu tanto para Rebouças quanto para Rio Azul? Então? Não, só ocorreu até agora com relação ao município de Rebouças. Com o Rio Azul ainda será marcado o dia para a assinatura do termo de ajustamento de conduta. Doutor Juliano, com relação à realização de festas religiosas ou atividades festivas, que é costume na nossa comarca também, principalmente no interior do município, nesse período, há alguma recomendação específica com relação a isso, por coincidir com o período eleitoral? Com relação aos candidatos, há de se distinguir que festas religiosas não tem nada a ver com a administração pública. Elas são promovidas por uma entidade de direito privado, que são as igrejas, enfim, e demais entidades religiosas. Não há nada que vede expressamente a participação do candidato nessas festas, mas algum eventual discurso por parte do candidato que já compõe os quadros da administração pública, ou por algum candidato que tenha patrocinado financeiramente a festa, pode ensejar responsabilização por abuso de poder político ou abuso de poder econômico. Aí vai da responsabilidade do candidato de eventualmente proferir algum discurso ou alguma manifestação nessas festas e ser representado ou por eventual cidadão ou por algum oponente político e responder por esses abusos. Até agora, doutor, transcorrer desse período eleitoral, está tudo tranquilo na comarca? Até agora as eleições têm transcorrido de forma tranquila. Há alguns requerimentos para verificação de eventual abuso de poder com relação a alguns candidatos que ainda não se concretizaram, então não posso me manifestar a respeito, mas de forma geral está bem tranquilo as eleições, os candidatos têm aceitado bem as imposições do Ministério Público e da Justiça Eleitoral e têm colaborado para que a campanha siga tranquila até o seu final. Ok, nesse momento alguma orientação específica, seja para candidatos, seja para eleitores, doutor? No momento, desde que os eleitores se mantenham firmes
na sua convicção de votar e não, de forma alguma, eu peço, de forma alguma troquem seu voto, porque o prejuízo futuramente será evidente e manifesto, e desde que os candidatos cumpram os termos estabelecidos no termo de ajustamento de conduta, penso que não haverá problema nenhum e carece de qualquer orientação. Eles já foram, no que tange aos candidatos, eles já foram plenamente orientados nas inúmeras reuniões que nós realizamos ao longo do ano.